Do Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, capítulo 9. O homem sábio, aquele que vive submisso à razão. Quando um homem está assim constituído e ordenado, não te parece ser ele sábio? Não concebo outro tipo de homem que poderia parecer-me sábio, se esse não o for. Sabes, também eu o penso, que a maioria dos homens é formada em insensatos, estultos. Isso é fato bastante comprovado. Pois bem, o insensato é o oposto do homem sábio, conforme a ideia que adquirimos a respeito do sábio. Compreendes agora o que seja o insensato? A quem não será evidente que o insensato é aquele em quem a mente não reina como autoridade suprema. O que dizer, então, quando um homem se encontra nessa situação? É a mente que lhe falta, ou então, apesar de ela estar presente, falta-lhe o domínio que lhe corresponde? É antes o que acabas de dizer por último. Gostaria de ouvir de ti por quais indícios constatas no homem a presença da mente, mesmo quando não exerce o seu domínio. Oxalá queiras tu mesmo assumir esse encargo, porque não me é fácil apresentar o que propões. Podes pelo menos te lembrar facilmente do que dissemos há pouco, a saber, que os animais domados e domesticados pelos homens os dominariam por sua vez, como nos demonstrou a razão, se os homens não possuíssem sobre eles alguma superioridade. Ora, essa superioridade não a descobrimos nos corpos, assim como nos pareceu reside na alma, e não encontramos para ela outro nome mais adequado do que o de razão, ainda que a seguir nós nos lembramos de que ela também pode ser denominada mente ou espírito. Mas se é verdade que a mente é uma coisa e a razão outra, em todo caso é certo que somente a mente pode se servir da razão, donde a consequência, aquele que é dotado de razão, não pode estar privado da mente. Lembro-me perfeitamente dessas conclusões e as admito. Pois bem, é tua opinião que os domadores de animais ferozes não podem ser encontrados a não ser entre homens sábios? E denomina o sábio a quem a verdade manda assim ser chamado. Isto é, aquele cuja vida está pacificada pela total submissão das paixões ao domínio da mente. Seria ridículo considerar como sábio a todos os que comumente são chamados domadores, ou ainda os pastores, vaqueiros ou cocheiros, e todos os que vemos dominar os animais domesticados, ou os que logram submeter a si, por sua habilidade, os animais indômitos. Agora tens por aí um sinal certíssimo, para reconhecer claramente a existência no homem de uma mente, ainda que essa mente não exerça o seu domínio. Os homens a que te referiste possuem de fato a mente, pois não realizariam ações que executam, se não a tivessem. Mas essa mente não exerce o domínio sobre eles mesmos, e assim são os insensatos. E é sabido que o reino da mente não pertence a não ser aos sábios. É espantoso que esse assunto, já tendo sido refletido acima, não me tenha ocorrido nenhuma resposta conveniente ao me perguntares a esse respeito. Capítulo 10. Nada força a razão a submeter-se às paixões. Mas passemos agora a outros aspectos. Já demonstramos que no homem o senhorio da mente constitui a sabedoria. Entretanto, a mente pode não exercer, de fato, esse seu senhorio. Julgas que a paixão seja mais poderosa do que a mente, a qual sabemos que por lei eterna foi-lhe dado o domínio sobre todas as paixões? Quanto a mim, não o creio de modo algum, pois, caso fosse, seria a negação daquela ordem muito perfeita, de que o mais forte mande no menos forte. Por isso é necessário, a meu entender, que a mente seja mais poderosa do que a paixão, e pelo fato mesmo será totalmente justo e correto que a mente a domine. Também sou do mesmo parecer. Então, haverás de hesitar em pôr toda e cada virtude acima de qualquer espécie de vício, de tal forma que quanto mais uma virtude for nobre e sublime, mais ela será forte e invencível. Quem o poderia duvidar? Logo, nenhuma alma viciada pode dominar outra munida de virtudes. É bem verdade. E ainda, qualquer espírito há de ser mais nobre e poderoso
do que qualquer ser corporal. Isso tampouco negarás, espero. Ninguém o negará, o que é fácil verificar ao ver que se deve preferir um ser vivo a um ser não vivo, e que a substância que dá vida vale mais do que aquela que a recebe. Com mais forte razão, por conseguinte, um corpo, seja ele qual for, não poderia vencer o espírito dotado de virtude. Evidentíssimo que não. Então, o espírito justo e a mente firme em seu direito e conservando seu domínio, poderá afastar-se da sua força e submeter à paixão outra mente que reina com igual equidade e virtude? De modo algum. Não somente porque a excelência é igual em uma e outra, mas também a primeira mente não poderia obrigar a outra a se tornar viciada sem ela mesma decair de sua justiça e tornar-se viciada, ficando por isso mesmo mais fraca. Compreendeste-me bem. É porque não te resta agora senão responder a esta pergunta, se puderes. Existe, na tua opinião, algo mais nobre do que a mente dotada de razão e sabedoria? A meu ver, nada existe exceto Deus. Essa é igualmente a minha opinião, mas por ser o assunto difícil, o momento ainda não haver chegado para a plena compreensão. Ainda que aí esteja uma das verdades que precisamos crer com fé firmíssima, reservemos para esse tema uma exposição completa, diligente e cautelosa em outro tempo. Capítulo 11a. O Ser Supremo não constrange a mente humana a ser escrava das paixões. Com efeito, por enquanto baste-nos saber que esse ser, seja ele qual for, capaz de ultrapassar em excelência a mente dotada de virtude, não poderia de modo algum ser um ser injusto. Tampouco, ainda que tivesse esse poder, ele não forçaria a mente a submeter-se às paixões. Não há ninguém que deixe de admitir essa afirmação sem hesitação alguma. O responsável pela submissão às paixões só pode ser o livre-arbítrio. Logo, só me resta concluir: se de um lado, tudo que é igual ou superior à mente, que exerce seu natural senhorio e acha-se dotado de virtude, não pode fazer dela escrava da paixão, por causa da justiça. Por outro lado, tudo que lhe é inferior tampouco pode, por causa dessa mesma inferioridade, como demonstram as constatações precedentes. Portanto, não há nenhuma outra realidade que torne a mente cúmplice da paixão, a não ser a própria vontade e o livre-arbítrio. Não vejo conclusão nenhuma tão necessária quanto essa. O pecado porta em si muitos males. Logo, deve te parecer também lógico que a mente seja punida por tão grande pecado. Não o posso negar. Julgaremos que para a mente poderá ser um pequeno castigo ser dominada pela paixão e despojada das riquezas da virtude? Tornar-se pobre e desgraçada? Ser puxada por ela em todos os sentidos? Às vezes aprovar a falsidade em vez da verdade? Outras vezes parecer mesmo defender o erro? Outras condenar o que até então aprovava? E não obstante precipitar-se em novos erros? Numa hora suspender o seu julgamento até temer as razões que esclareceriam. Noutra, desesperada de jamais encontrar a verdade e mergulhar totalmente nas trevas da loucura. Amanhã, esforçar-se por abrir-se na direção da luz da inteligência, para de novo recair extenuada. Ao mesmo tempo, o império das paixões, ao lhe impor sua tirania, perturba todo o espírito e a vida desse homem, pela variedade e oposição de mil tempestades que tem de enfrentar. Ir do temor ao desejo, da ansiedade mortal à vã e falsa alegria, dos tormentos por ter perdido um objeto que amava, ao ardor de adquirir outro que ainda não possui, das irritações de uma injúria recebida, ao insaciável desejo de vingança. E de todo lado a que se volta a avareza cerca esse homem. A luxúria o consome, a ambição o escraviza, o orgulho o incha, a inveja o tortura, a ociosidade o aniquila, a obstinação o excita, a humilhação o abate. E, finalmente, quantas outras inumeráveis perturbações são o cortejo habitual das paixões, quando elas exercem o seu reinado.
Enfim, poderemos considerar como pouca coisa essas penas que necessariamente suportam todos aqueles que não aderem à verdadeira sabedoria, assim como bem o percebes. A atuação da boa vontade prova que o pecado vem do livre-arbítrio. Capítulo 11b. Dúvidas de Evódio. Por certo, considero que é de fato grande essa punição, e muito justa, no caso de ser aplicada a alguém que, já se achando estabelecido nas alturas da sabedoria, resolvesse descer de lá para se pôr ao serviço das paixões. Mas será possível encontrar alguém que tenha querido ou que queira realizar tal coisa? É bem certo. Na verdade, cremos pela fé que o homem foi criado por Deus e formado de modo perfeito, e que foi por si mesmo e por sua própria vontade que se precipitou de lá nas misérias desta vida mortal. Entretanto, mesmo guardando essas verdades com uma fé muito firme, eu ainda não consigo entender tudo isso muito bem. Assim, se julgas por enquanto ser preciso retardar um exame sério acerca dessa questão, tu farás, mas muito contra a minha vontade. Capítulo 12. Uma hipótese do platonismo. Mas eis o que me preocupa ainda mais. Por qual motivo padecemos nós todos essas espécies de pena tão cruéis? Nós que certamente estamos entre os insensatos, sem que nunca tenhamos sido sábios. Ora, isso seria preciso para que se diga que tais males nos afligem com justiça pelo fato de havermos desertado da fortaleza da virtude e termos nos entregues à escravidão da paixão. Se podes me esclarecer esse ponto por algum argumento, não deixarei de modo algum que isso seja remetido para mais tarde. Falas como se tivesse a clara convicção de nunca termos sido sábios. Isso por não levares em conta a não ser o tempo a partir do qual nascemos para essa vida. Entretanto, como a sabedoria reside na alma, pergunto-me se acaso não terá esta vivido outra vida antes de se unir a este corpo, e assim terá desfrutado antes algum tempo de posse da sabedoria. Eis uma grande questão, um profundo mistério, o qual será preciso considerarmos a seu tempo. Apesar disso, aliás, nada impede de esclarecermos o quanto possível a questão que no momento nos ocupa. O papel da boa vontade. E assim pergunto-te, existe em nós alguma vontade? Não sei dizer. E queres sabê-lo? Também o ignoro. Então, nada mais me perguntes de agora em diante. Por quê? Porque não devo responder às tuas perguntas, a não ser que queiras conhecer as respostas. Além do mais, se não queres chegar à sabedoria, é inútil conversar contigo sobre tais questões. Enfim, não mais poderás ser meu amigo se não me quiseres bem. Pelo menos considera o seguinte em relação a ti mesmo. Não tens vontade alguma de levar vida feliz? Vejo que não se pode negar que todos tenhamos desejo disso. Continua, vejamos o que queres concluir por aí. Eu farei, mas antes dize-me ainda, tens consciência de possuir boa vontade? O que vem a ser a boa vontade? É a vontade pela qual desejamos viver com retidão e honestidade, para atingirmos o cume da sabedoria. Considera agora, se não deseja levar uma vida reta e honesta, ou se não queres ardentemente te tornar sábio, ou pelo menos se ousarias negar que temos a boa vontade ao querermos essas coisas. Nada disso eu nego, porque admito que não somente tenho uma vontade, mas ainda uma boa vontade. E que apreço dais a essa boa vontade? Achas que se possa compará-la de algum modo com as riquezas, com as honras ou com os prazeres do corpo, ou ainda com todas essas coisas reunidas? Deus me livre de loucura tão perniciosa. Ser-nos-á preciso então alegrar-nos só um pouco por possuirmos em nosso espírito esse tesouro? Quero dizer, essa boa vontade? Em comparação a ela, seria preciso julgar dignos de desprezo todos aqueles outros bens sobre os quais nos referimos. No entanto, para a sua posse, vemos multidão de homens não recuar diante de nenhum cansaço, de perigo algum. É preciso alegrar-nos e muito por possuirmos a boa vontade.
Pois bem, e aqueles que não desfrutam dessa alegria sofrerão apenas pouco dano pela privação de tão grande bem? Ao contrário, seria para eles o maior de todos os danos. A boa vontade está em nossas mãos. Portanto, penso que agora já vez, depende de nossa vontade, gozarmos ou sermos privados de tão grande e verdadeiro bem. Com efeito, haveria alguma coisa que dependa mais de nossa vontade do que a própria vontade? Ora, quem quer que seja que tenha essa boa vontade, possui certamente um tesouro bem mais preferível do que os reinos da terra e todos os prazeres do corpo. E ao contrário, a quem não a possui, falta-lhe, sem dúvida, algo que ultrapasse em excelência todos os bens que escapam a nosso poder. Bens esses que se escapam a nosso poder, ela, a vontade sozinha, traria por si mesma. Por certo, um homem não se considerará muito infeliz se vier a perder sua boa reputação, riquezas consideráveis ou bens corporais de toda a espécie, mas não o julgarás antes muito mais infeliz, caso, tendo em abundância todos esses bens, venha ele a se apegar demasiadamente a tudo isso, coisas essas que podem ser perdidas bem facilmente e que não são conquistadas quando se quer? Ao passo que, sendo privado da boa vontade, bem incomparavelmente superior, para reaver tão grande bem, a única exigência é que o queira. Nada há de mais verdadeiro. É, pois, com toda justiça que os homens insensatos padeçam aquela miséria de que falamos. E isso mesmo, sem nunca terem sido sábios, é questão problemática e bem obscura. Concordo. Capítulo 13. Nossa boa vontade implica o exercício das 4 virtudes cardeais. Considera agora, se a prudência não te parece o conhecimento daquelas coisas que precisam ser desejadas e das que devem ser evitadas. Parece-me que assim é. Pois bem, e a força, não é ela aquela disposição da alma pela qual nós desprezamos todos os dissabores e a perda das coisas que não estão sob nosso poder? Assim eu penso. E quanto à temperança, é ela a disposição que reprime e retém o nosso apetite, longe daquelas coisas que constituem uma vergonha o ser desejadas? Ou acaso és de outra opinião? Pelo contrário, penso como dizes. E finalmente, sobre a justiça, o que diremos ser ela, senão a virtude, pela qual damos a cada um o que é seu? Conforme minha opinião, é essa a definição da justiça e nenhuma outra. Consideremos, pois, uma pessoa que possui essa boa vontade, de que nossas palavras vêm proclamando a excelência já há algum tempo. Ela abraça a ela somente com verdadeiro amor, nada possuindo de melhor, goza de seus encantos, põe enfim seu prazer e sua alegria em meditar sobre ela, considerando o quanto é excelente e o quanto é impossível ela lhe ser arrebatada, isto é, ser-lhe subtraída, sem seu consentimento. Poderemos duvidar de que tal pessoa se oporá a todas as coisas que sejam contrárias a esse único bem? É absolutamente necessário que assim seja. Podemos deixar de crer que essa pessoa não esteja também dotada de prudência? Ela que vê a obrigação de desejar esse bem acima de tudo e de evitar o que lhe é oposto? De modo algum, parece-me alguém ser capaz disso sem a prudência. Bem, mas por que não atribuiríamos também a força a essa pessoa? Com efeito, ela não poderia amar sem estimar em alto preço todas aquelas coisas que não estão sob o nosso poder, porque tais coisas só são amadas pela má vontade, à qual ela deve resistir, por serem inimigas de seu maior bem. Ora, já que tal pessoa não ama essas coisas perecíveis, não se entristecerá de as perder, posto que as despreza totalmente. E é essa a obra de força, como foi dito e aceito por nós. Demos, pois, a virtude da força a essa pessoa, porque não compreendo que se possa denominar a alguém de forte com mais acerto do que aquele que suporta, com igualdade e tranquilidade de ânimo, a privação desses bens, cuja aquisição ou conservação não estão em nosso poder. Ora,
que aquela pessoa age assim é um fato evidente. Considera ainda se acaso poderás recusar-lhe a temperança, sendo essa a virtude que reprime as paixões. Ora, o que há de mais oposto à boa vontade do que a concupiscência? Compreenderás que por ela certamente quem ama a boa vontade resiste por todos os modos a essas paixões e opõe-se a elas. Por isso, tal pessoa é designada com razão de temperante. Prossegue, sou de tua opinião. Resta a justiça, mas como poderá ela faltar a essa pessoa? Por certo, não o vejo, porque quem possui e ama a boa vontade e resiste, como dissemos, ao que lhe é contrário, não pode querer mal a ninguém, donde se segue que ela não causa dano a ninguém, mas na verdade, pessoa alguma pode praticar a justiça sem dar a cada um o que é seu. Ora, ao dizer o que constitui a justiça, tu já o provaste. Lembras-te disso, acho eu. Sim, eu lembro e confesso que encontramos facilmente, naquela pessoa que tanto estima e ama, a sua boa vontade, todas essas 4 virtudes, as quais há pouco descreveste de acordo comigo. Levar vida feliz ou infeliz depende de nossa boa vontade. O que pode nos impedir, então, de reconhecermos como louvável a vida dessa pessoa? Nada absolutamente. Ao contrário, tudo nos convida e até nos obriga a isso. Pois bem, e pode, de algum modo, deixar de julgar que é preciso evitar a vida infeliz? Julgo com convicção que assim seja, e penso que nada, senão isso, deve ser feito e com grande empenho. Mas não achas com certeza que a vida louvável deva ser evitada? Considero antes que é preciso procurá-la com afinco. Portanto, não é a vida infeliz que deve ser louvada. É bem isso que se segue. Agora penso que não te será nada difícil admitires que a vida feliz é precisamente aquela que não é infeliz. É mais do que evidente. Aceitemos, portanto, isto. É feliz o homem realmente amante de sua boa vontade e que despreza por causa dela tudo o que se estima como bem, cuja perda pode acontecer, ainda que permaneça a vontade de ser conservado. Como não aceitarmos as conclusões a que nos levam as premissas admitidas anteriormente? Compreendeste muito bem, mas dize-me, eu te peço, amar a sua boa vontade e tê-la em tão grande apreço como antes dissemos, não é isso justamente a própria boa vontade? Dizes a verdade, mas se julgamos com razão ser feliz o homem de boa vontade, não se deveria também, com boa razão, declarar ser infeliz aquele que possui vontade contrária a essa? Com muito boa razão. Logo, que motivo existe para crer que devemos duvidar, mesmo se até o presente nunca tenhamos possuído aquela sabedoria, que é pela vontade que merecemos e levamos uma vida louvável e feliz, e pela mesma vontade que levamos uma vida vergonhosa e infeliz. Constato que chegamos a essa conclusão, fundamentando-nos em razões certas e inegáveis. Ainda outra coisa, retiveste, penso eu, a definição dada por nós a respeito da boa vontade. Dissemos ser ela a vontade pela qual desejamos viver justa e honestamente. Sim, eu me recordo. Portanto, se por nossa boa vontade amamos e abraçamos essa mesma boa vontade, preferindo a todas as outras coisas, cuja conservação não depende de nosso querer, a consequência será, como nos indica a razão, que nossa alma esteja dotada de todas aquelas virtudes cuja posse constitui precisamente a vida, conforme a retidão e a honestidade. De onde se segue esta conclusão? Todo aquele que quer viver conforme a retidão e honestidade, se quiser pôr esse bem acima de todos os bens passageiros da vida, realiza conquista tão grande, com tanta facilidade, que para ele o querer e o possuir serão um só e mesmo ato. Digo-te com toda a verdade, posso dificilmente conter uma exclamação de alegria, vendo de repente surgir diante de mim tão grande bem, de maneira tão fácil de ser adquirido. Pois bem, essa mesma alegria, gerada pela aquisição de tão grande bem, ao elevar a alma na tranquilidade, na calma e constância, constitui a vida que é dita feliz, a não ser
que não consideras a vida feliz como gozo de bens verdadeiros e seguros. Considero-a tal como tu mesmo. Capítulo 14. Motivo de nem todos conseguirem a desejada felicidade. Perfeitamente, mas na tua opinião, haverá um só homem, sequer que não queira e deseje de todos os modos viver vida feliz? Todo homem a deseja. Quem pode duvidar disso? Por qual motivo, então, nem todos eles a obtêm? Porque, como nós o dissemos e concordamos, é voluntariamente que os homens a merecem. E acontece que voluntariamente também chegam a uma vida de infortúnios, e assim recebem o que merecem. Mas eis que surge, não sei qual contradição a tentar derrubar, se não fizermos o exame atento e minucioso. As nossas conclusões de há pouco, tão bem elaboradas e tão fortemente apoiadas. Com efeito, como se explica que os homens sofram voluntariamente uma vida infeliz, se de modo algum ninguém quer viver no infortúnio? E como se explica que, sendo por sua própria vontade que o homem obtém vida feliz, quando acontece que tantos são infelizes, apesar de todos quererem ser felizes? Será que isso não vem do fato de que uma coisa é querer viver bem ou mal, e outra coisa muito distinta é merecer o resultado por uma boa ou má vontade? Com efeito, aqueles que são felizes, para isso é preciso que sejam também bons. Não se tornaram tais só por terem querido viver vida feliz, visto que os maus também o querem, mas sim porque os justos o quiseram com retitude, o que os maus não o quiseram. Nada de estranhar, então, que os homens desventurados não obtenham o que querem, isto é, vida feliz. Com efeito essencial, o que acompanha a felicidade, e sem o que ninguém é digno de obtê-la, o fato de viver retamente. Eles não o querem. Ora, a lei eterna, em consideração da qual já é tempo de voltar a nossa atenção, decretou com firmeza irremovível o seguinte: o merecimento está na vontade. Assim, a recompensa ou castigo serão a beatitude ou a desventura. É porque, ao afirmarmos que os homens são voluntariamente infelizes, não dizemos por aí que eles queiram ser infelizes, mas que possuem tal vontade que a desgraça se segue necessariamente, mesmo contra o desejo de felicidade. Não há, pois, nada de contraditório ao raciocínio precedente. Todos querem ser felizes, mas sem poder sê-lo, pois nem todos querem viver com retidão, e é só com essa boa vontade que tem o direito à vida feliz, a menos que tenhas alguma objeção a fazer. Não, nada tenho a opor. Capítulo 15. Relação da boa vontade com a lei eterna e a temporal. Vejamos agora, sem mais demora, que relação existe em tudo isso com a questão das duas leis já colocadas anteriormente, a lei eterna e a temporal. Seja, antes porém responde-me, aquele que ama viver retamente tem certamente prazer nisso, de tal modo que encontra não apenas o bem verdadeiro, mas ainda real doçura e alegria. Essa pessoa não há de apreciar também sobre todas as coisas com dileção especial essa lei, em virtude da qual a vida feliz é atribuída à boa vontade e a vida infeliz à má vontade? Sem dúvida ama e com veemência, porque é observando-a que ele vive como o faz. Pois bem, ao amá-la, será que ama algo variável e temporal ou algo estável e eterno? Certamente algo que é eterno e imutável. E o que dizes daqueles que perseveram em sua má vontade e desejam, apesar disso, ser felizes? Podem eles amar essa lei que lhes determina o infortúnio como justo salário? De modo algum, penso eu. E a nada mais amam, pelo contrário. Amam muitas outras coisas, precisamente aquelas cuja aquisição e conservação sua má vontade persiste em procurar. Queres te referir, penso eu, às riquezas, às honras, aos prazeres, à beleza do corpo e a todas as demais coisas que podem não ser obtidas, mesmo quando desejadas ou então perdidas contra a própria vontade? Refiro-me precisamente a tais coisas. E julgas que esses bens sejam eternos quando tu os vês sujeitos à mobilidade do tempo? Quem poderia pensar assim a não ser um louco? Logo, é evidente que há duas espécies de homens, uns
amigos das coisas eternas e outros amigos das coisas temporais. E já concordamos que há também duas leis, uma eterna, outra temporal. Dize-me caso tenhas o senso da justiça. Quais desses homens devem estar colocados entre os submissos à lei eterna e quais à lei temporal? A resposta, penso eu, é bem fácil. Aqueles a quem o amor dos bens eternos torna felizes devem, a meu ver, viver sob os ditames da lei eterna, ao passo que aos insensatos está imposto o jugo de lei temporal. Julgaste bem, contanto que tenhas como certo, o que, aliás, a razão já demonstrou claramente. Isto é, os que se submetem à lei temporal não podem, entretanto, se isentar da lei eterna, da qual deriva, como dissemos, tudo o que é justo e tudo o que pode ser mudado com justiça. Quanto àqueles cuja boa vontade se submete à lei eterna, eles não têm necessidade da lei temporal. Compreendeste isso suficientemente, ao que me parece. Compreendi tudo o que disseste. Maneira como governa a lei temporal. Logo, a lei eterna ordena desapegar-nos do amor das coisas temporais e voltar-nos purificados para as coisas eternas? Realmente, ela ordena. E por seu lado, a lei temporal, o que ordena ela, a teu parecer, senão que esses bens que os homens desejam podem ter por algum tempo e considerá-los como seus de tal forma que os possuam a fim de que a paz e a ordem na sociedade sejam salvaguardadas. Isso o quanto for possível tratando-se dessa classe de bens. Ora, eis quais são eles. Em primeiro lugar, o corpo e os bens denominados corporais, tais como uma boa saúde, a integridade dos sentidos, a força, a beleza e outras qualidades das quais umas são inerentes às artes liberais e por aí mais desejáveis que outras de menor apreço. Em seguida está o bem da liberdade. Sem dúvida, não existe verdadeira liberdade, a não ser entre pessoas felizes, as quais seguem a lei eterna. Neste momento, eu refiro-me àquela liberdade dos que se julgam livres, por não ter ninguém como senhores seus, ou aquela que é desejada por todos os que aspiram a ser libertados de seus senhores. Consideramos ainda como bens os pais, os irmãos, o cônjuge, os filhos, os parentes, os próximos, os aliados, os servos e todos os que nos estão unidos por algum laço de convivência, e também a pátria, a qual habitualmente apreciamos como mãe, e ainda as honras, os louvores e o que chamamos de glória popular. Em último lugar, vem o dinheiro, compreendendo sob essa designação todos os bens dos quais somos os donos legítimos, ou de que julgamos ter o poder de vender ou doar. O modo como a lei temporal distribui esses bens a cada um o que é seu seria difícil e muito longo de explicar. Aliás, é claro ser inútil para a finalidade que nos propusemos. Baste-nos constatar que o poder dessa lei temporal em aplicar seus castigos limita-se a interditar e a privar desses mesmos bens ou de uma parte deles aqueles a quem pune. É, pois, pelo temor que ela reprime e assim dobra e faz inclinar o ânimo dos desafortunados ao que ela manda ou proíbe. Foi justamente para o governo dessas pessoas que ela foi feita. Com efeito, pelo fato de temerem de perder os seus bens, elas observam as normas necessárias para a sociedade ser constituída e mantida. Isso quanto é possível ser feito entre homens desse tipo. Entretanto, essa lei não pune o pecado cometido por serem amados com apego demasiado a esses bens, mas unicamente aquela falta que consiste em subtraí-los injustamente de outro. Dito isso, vê agora se não cumprimos o programa que tu julgavas ser uma questão sem fim, pois, na verdade, nós nos havíamos proposto procurar até onde se estende o direito da lei temporal de punir, ela que rege os povos e as nações da terra. Sim, vejo que chegamos a nosso objetivo. Consequência do apego ou desapego dos bens deste mundo. Portanto, vês igualmente que não existiria a penalidade, seja a que é infligida aos homens de modo injusto, seja a que é de modo justificável, pela aplicação da lei, caso eles não amassem aquelas coisas que podem lhes ser tiradas contra a própria vontade. Vejo muito bem. Assim, pois, as mesmas coisas podem ser usadas diferentemente, de modo bom ou mau, e quem se serve mal
é aquele que se apega a tais bens de maneira a se embaraçar com eles, amando-os demasiadamente. Com efeito, submete-se àqueles mesmos bens que lhe deveriam estar submissos. Faz dessas coisas bens aos quais eles mesmos deveria ser um bem, ordenando-as e fazendo delas bom uso. Assim, quem se serve dessas coisas de modo ordenado, mostra que elas são boas, não para si, pois elas não o tornam nem bom nem melhor, mas antes é ele mesmo que as torna melhores. Por isso, ele não as ama até se deixar prender, e não faz delas como se fossem membros de sua própria alma, o que seria feito caso as amasse a ponto de recear que elas, vindo a lhe faltar, lhe fossem como cruéis e dolorosos ferimentos. Mas se ele se mantiver acima dessas coisas, pronto a possuí-las e governá-las, caso seja preciso, e mais ainda, pronto a perdê-las ou a se passar delas, visto que assim é. Creis que seria preciso condenar o ouro e a prata por causa dos avarentos? Ou o vinho por causa dos que se embriagam? Ou o encanto das mulheres por causa dos libertinos e dos adúlteros? E assim em relação a tudo mais? Especialmente quando podes ver o médico fazer bom uso do fogo e o envenenador uso criminoso até do pão. Isso é bem verdade. Não se pode considerar as coisas por elas mesmas, mas sim os homens que podem fazer mau uso delas. Capítulo 16. Conclusão. A definição da essência do pecado mostra que ele procede do livre-arbítrio. Muito bem, nós já começamos a compreender, penso eu, qual seja o valor da lei eterna, e reconhecemos também até onde pode ir a lei temporal em sua repressão com castigos. Distinguimos também com clareza suficiente as duas espécies de realidades, umas eternas e outras temporais, e as duas classes de homens, uns seguindo e amando as coisas eternas e outros as coisas temporais. Estabelecemos ainda que é próprio da vontade escolher o que cada um pode optar e abraçar, e nada a não ser a vontade poderá destronar a alma das alturas de onde domina e afastá-la do caminho reto. Do mesmo modo, é evidente e preciso não censurar o objeto do qual se usa mal, mas sim a pessoa que dele mal se serviu. Voltemos agora, se concordares, àquela questão proposta no começo deste diálogo e vejamos se ela já está resolvida. Tínhamos nos proposto de procurar a definição do que seja cometer o mal. Foi nesse intento que dissemos tudo o que precede até aqui. Em consequência, agora é o momento de examinarmos com cuidado se cometer o mal é outra coisa do que menosprezar e considerarmos os bens eternos, bens dos quais a alma goza por si mesma e atinge também por si mesma, e aos quais não pode perder, caso os ame de verdade, e ir em busca dos bens temporais como se fossem grandes e admiráveis. Bens esses experimentados com o corpo, a parte menos nobre do homem, e que nada tem de seguro. Para mim, todas as más ações, isto é, nossos pecados, podem estar incluídos nessa única categoria. Espero que me des a conhecer o teu parecer a esse respeito. É bem como dizes, e eu concordo em que todos os pecados encontram-se nessa única categoria, a saber, cada um, ao pecar, afasta-se das coisas divinas e realmente duráveis, para se apegar às coisas mutáveis e incertas, ainda que estas se encontrem perfeitamente expostas, cada uma em sua ordem, e realizem a beleza que lhes corresponde. Contudo, é próprio de uma alma pervertida e desordenada escravizar-se a elas. A razão é que, por ordem e direitos divinos, foi a alma posta à frente das coisas inferiores para as conduzir conforme o seu beneplácito. Ao mesmo tempo, o outro problema que nós nos tínhamos proposto, após a primeira questão, o que é proceder mal, parece-me já termos resolvido com clareza, a saber, de onde vem praticarmos o mal. Se não me engano, tal como a nossa argumentação mostrou, o mal moral tem sua origem no livre-arbítrio de nossa vontade. Transição ao livro 2. Mas, quanto a esse mesmo livre-arbítrio, qual estamos convencidos de ter o poder de nos levar ao pecado,
Pergunto-me se aquele que nos criou fez bem de nos ter dado. Na verdade, parece-me que não pecaríamos se estivéssemos privados dele, e é para se temer que, nesse caso, Deus mesmo venha a ser considerado o autor de nossas más ações. Não tenhas receio algum a esse respeito, mas para fazermos um exame mais atento, reservaremos outro momento, pois este nosso diálogo já pede limite e fim. Quisera te ver persuadido de que nós, por assim dizer, estamos batendo à porta de grandes e profundas questões. Mas quando, sob a guia de Deus, tivermos começado a penetrar nesses segredos, tu julgarás certamente que existe grande distância entre o atual discurso e os seguintes, e o quanto esses últimos vão se revelar mais excelentes, não somente pela penetração da investigação, mas também pela sublimidade do assunto e pela esplêndida luz da verdade. Peçamos que a piedade seja a nossa única companheira, a fim de que a providência divina nos permita perseverar até o fim na caminhada encetada. Aceito tua vontade com gosto e bons votos. Com prazer associo a minha vontade à tua.